Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que tá vendo esse vídeo. E, pois é, como você viu no título desse vídeo aqui, na thumbnail aqui desse vídeo, né, pesquisa, ele aponta o Flamengo como maior torcida dentro do estado do Ceará. Cara, isso é uma coisa de verdade que me tira muito do sério, velho. Me tira muito do sério. Tem motivo pra isso? Tem motivo pra isso. A gente vai conversar, eu vou mostrar pra vocês aqui o ranking, tudo certinho, pra gente tentar entender. Isso já foi maior, isso já vem diminuindo, mas ainda é gritante. A diferença ainda é gritante, tá? Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, que a gente tá trazendo conteúdo todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, os grandes destaques de futebol nordestino você vê aqui do canal do Luna, então te inscreve que você não vai se arrepender, tá bom? Dá essa moral aí. E já adianto pra você, essa questão dessa mudança que precisa acontecer no futebol nordestino depende muito de você, tá? Depende muito de você. Talvez a minha geração pegue o finalzinho dessa melhora. Talvez, se você fizer a sua parte aí, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse ranking que saiu, pra você entender, né? Essa aqui foi uma pesquisa que foi feita pelo Diário do Nordeste, que foi divulgada hoje pelo Diário do Nordeste. Pesquisa aponta qual time tem maior torcida no estado do Ceará, cara. E vamos dar uma olhada aqui, ó. A margem de erro é de 2,4 sobre o resultado total da amostra. O que seria algo bom se tivesse uma coisa apertada, mas não está apertada. Vamos lá. Uma nova pesquisa de opinião pública encomendada pelo sistema Verdes Mares, eu acho que é, inclusive, a Verdes Mares, ela é afiliada da Rede Globo, né? Se eu estiver falando bobagem, me corrijam aí. E realizada pelo Instituto Opinus, aponta quais são os maiores torcidas do estado do Ceará. Pesquisa apontou o Flamengo como o clube com maior torcida no estado. Cerca de 20% dos entrevistados revelou serem torcedores rubro-negros carioca. Cara, meu Deus do céu. Logo após o Flamengo está o Ceará, com 17%, e em seguida o Fortaleza, com 15%. 1.700 pessoas foram realizadas, né? Entrevistas foram realizadas com pessoas do estado do Ceará entre 16 de idade ou mais, entre os dias 11 e 18 de abril de 2024. Os dados foram coletados através de questionário eletrônico via tablet e smartphone. O cientista político e diretor do Instituto Opinus, Pedro Barbosa, foi o responsável técnico da pesquisa. Ó, vamos ver o resultado da pesquisa. Vamos ver, isso aqui é interessante. Para qual time você torce? 20% dos entrevistados torcem para o Flamengo. 17% dos entrevistados torcem pelo Ceará. 15% torcem pelo Fortaleza. Agora, olha que esse número aqui ainda é alarmante, tá? Porque dá uma diferença muito grande. Corinthians, 10%. Palmeiras, 4%. São Paulo, 3%. Vasco da Gama, 2%. Seleção brasileira é aquele cara que fala: ah, não, só torço pro Brasil. Não torço pra clube, não. Só torço pro Brasil. Aquele cara que não gosta de futebol e fala: eu só torço pro... É feito com todo respeito, tá? Mas é feito o cara que... Qual é a tua religião? O cara não tem religião e fala: ah, eu sou católico, né? Às vezes até o cara é, mas geralmente o cara quando não tem, ele fala: sou católico. É a questão da seleção brasileira, né? Geralmente é assim. Outros 1% não torcem. Olha que número alarmante. Não torcem pra nenhum time 25%. Então, vamos pegar aqui, tá? Ó, se a gente pegar 20% do Flamengo, 10% do Corinthians e pegar 25% de não torce para nenhum time, a maioria do estado do Ceará não torce pro Ceará nem pro Fortaleza, velho. Então, assim, isso é um número alarmante, irmão. E aí, por que é alarmante? Porque se hoje, a gente tem que ser sincero aqui, né? Nos últimos anos, o estado do Ceará melhorou muito seu futebol. No momento, o Ceará aí vive um problema com a sua diretoria. Mas se a gente pegar o Fortaleza vem jogando Libertadores, final de Sul-Americana, fazendo excelentes campanhas da Copa do Brasil, né? Da Copa do Campeonato Brasileiro da Série A. Vem sendo um grande orgulho do futebol nordestino, né? Por tudo que vem conquistando. Você pode até não gostar do Fortaleza, mas não tem como negar isso, tá? Mas se você pegar isso, cara, não tá sendo suficiente para a maioria do estado não torcer pro Ceará e pro Fortaleza, né? Porque como a gente pega 20%, como eu falei,
Pega 20% do Flamengo, 10% do Corinthians e 25% de não torcem, cara, 55% não torcem para um clube do estado. E isso é muito danoso, porque isso atrasa em número de sócio, número de investimento, compra de camisa, compra de ingresso, engajamento em rede social, que atrasa patrocínio, que atrasa dinheiro para entrar para o clube. E isso é prejudicial demais. Sem falar que a gente pega aqui, ó, 4% do Palmeiras, 3% do São Paulo, 2% do Vasco da Gama, seleção brasileira, que é o cara que não torce para ninguém, né? Outros. Então o cara pega 3, 5, 8, 10%, 10, 12%. Ainda tem esses 12% aqui, que é uma galera que consome futebol. Que consome futebol dentro do estado e não torce, sabe, pro time da casa. Isso é muito danoso. Existe uma explicação para isso? Existe. Durante os anos 80, os anos 90, né? E até o começo dos anos 2000, se eu estiver puxando o ar, porque eu tô com um pouquinho de falta de ar, tá? Mas assim, durante esse início aí, dos anos 80 até o início dos anos 2000, né? Não tinha acesso. A torcida não tinha. O estado do Ceará, assim como o estado de Pernambuco, o estado da Bahia, tinha pouquíssimo acesso aos clubes locais. Você era obrigado a assistir Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Vasco da Gama, São Paulo na TV. Por quê? Porque não passava. Simplesmente não passava os jogos do time local, né? Então você não tinha um engajamento. Então, principalmente nos interiores, né? Nos interiores dos estados, que aí que predominava muito, né? A questão da parabólica. E mesmo assim, na parabólica era pior ainda. Se na TV aberta já era quase nada, na parabólica era pior ainda. Passava realmente os clubes do eixo Rio-São Paulo, né? Então era um problema gigante que fazia com que o cara nascia e ele só via jogo do Flamengo, então ele queria torcer pro Flamengo, né? Só que isso começou a mudar um pouquinho depois dos anos 2000, né? Começou a ter mais movimentação dos clubes do estado. Tanto que se você analisar aqui, por exemplo, em Pernambuco, as maiores torcidas são dos clubes locais, né? Salvo engano, é aqui. A primeira é Sport, a segunda é Santa Cruz, a terceira é Flamengo. Ainda existe isso, parece que a quarta é Náutico. Eu acho que é mais ou menos isso. Posso estar falando bobagem, acho que talvez o Náutico possa ter passado, mas ainda é um problema que existe muito grande. Só que aqui em Pernambuco, ao menos, a grande maioria torce pro time daqui, tá? Um time local. Então, assim, é muito danoso pro futebol cearense essa pesquisa, é alarmante. Mostra que por mais que os times estejam indo num caminho certo, né, num caminho de buscar e aumentar, melhorar a qualidade do futebol, ainda é um caminho muito longo a ser seguido. Ainda é um caminho muito estreito e muito espinhoso a ser seguido. Porque são números alarmantes, cara. A gente pega aí a grande maioria do estado do Ceará. Isso eu tenho que falar 1000 vezes isso. A grande maioria do estado do Ceará não torce pro Ceará e pro Fortaleza. Isso é muito danoso, isso empobrece o futebol cearense, que vem numa crescência, como eu falei. Então é preciso que se tenha um trabalho conjunto dos clubes, até mesmo do estado, porque essa galera aqui consome produto de fora, né? O cara que é torcedor do Flamengo, torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do Vasco, que torce de fato, que de fato torce, ele vai comprar a camisa em outro estado, produtos em outro estado, até a grana que ele poderia deixar dentro do estado, ele deixa fora, em outro estado. Então, isso é ruim financeiramente para o estado do Ceará, entendeu? Aí tem muita gente que fala assim, ah, não, mas eu sou torcedor do Flamengo e torcedor do Ceará. É ruim do mesmo jeito. Eu sou torcedor do Corinthians e sou do Fortaleza. É ruim do mesmo jeito, sabe? A gente precisa ter um patriotismo maior, né? A palavra nem patriotismo maior, é um bairrismo maior, né? Para os nossos estados nordestinos, para que a gente possa fortalecer. Essa pesquisa me pegou de surpresa, tá? Me pegou de surpresa, me deixou muito, mas muito preocupado com relação a isso. A matéria ainda fala aqui, ó. Cadê aqui, ó? Comparação com a última pesquisa. A última pesquisa havia sido realizada em novembro de 2019 e também apontou a mesma ordem dos 4 primeiros colocados. Flamengo, Ceará, Fortaleza e Corinthians. O Flamengo cresceu de 17% para 20%. Cresceu, irmão. Por mais que tenha feito as coisas, o Flamengo cresceu, apresentando um crescimento de 3 pontos percentuais. Esse mesmo crescimento foi percebido nas torcidas do Fortaleza e Corinthians, né, que saltaram de 12 para 15. Você viu, ó, como o Fortaleza melhorou. De 12 para 15 e de 7 para 10. Mas mesmo assim,
ainda é um caminho muito grande a ser seguido. O Ceará teve um crescimento de 2 pontos percentuais, saltando de 15 em 2019 para 17 em 2024, permanecendo na segunda colocação das maiores torcidas do estado, atrás de Flamengo e à frente de Fortaleza e Corinthians, né? Maiores torcidas da cidade de Fortaleza, e fala aqui, ó, Fortaleza e Ceará aparecem empatados na pesquisa considerando apenas a cidade de Fortaleza, apenas a cidade, que aí é o que respira mais. É aquilo que a gente tá falando, é o que respira mais os clubes da capital, né? Os dados apontaram que 31% dos entrevistados da cidade torcem para o Fortaleza e os outros, 31 torcem para o Ceará, né? O Ferroviário, a equipe da Barra do Ceará, apresentou 1% dos torcedores. Outros times citados foram Flamengo com 4%, além de Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Seleção Brasileira e todos com 1%. Aí você vê que onde se respira mais, né, o futebol, consegue ter um crescimento maior, entendeu? Tem um crescimento maior, mas você vê que existe um caminho todo a ser pavimentado ainda para tirar esse número, que para mim ainda é um número vergonhoso, tá? E se você, torcedor do Ceará, do Fortaleza, não pensa dessa forma, pô, começa a mudar sua mente aí, irmão. Você tem que pensar muito mais pro crescimento dos clubes do estado do que ver que um clube do Rio de Janeiro, de uma outra região, é maior do que o seu clube dentro do seu estado. Não é legal, tá? Quer saber a tua opinião? Comenta aí. E é claro, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra. Um abraço, fiquem com Deus, até já. Tchau, tchau.